Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos fechando o tema, a série que falamos sobre tempo, sobre relógio. E no vídeo de hoje eu quero traçar com vocês essa ideia muito pessoal, mas também muito coletiva, especificamente dentro do seio da nossa família, porque o assunto que eu vou abordar aqui com você é sobre o relógio espiritual dentro da sua casa. Existem dois relógios espirituais que funcionam, literalmente, tá? Você pode não ver, mas são existentes, são reais. É o relógio de Deus e o relógio do inimigo. E esses relógios, que são espirituais, eles podem estar se manifestando na sua casa de uma forma mais forte, mais fluente. Então é sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo agora. O primeiro entendimento que eu traço com vocês aqui é que esse relógio espiritual, independente de como você esteja, ele está atuando dentro da sua casa. Ele atua na sua vida, no seu companheiro, na sua companheira, nos seus filhos, nos seus pais, em quem convive com você aí no seu lar. Esse relógio espiritual, ele se manifesta trazendo potência, né? Mudança, transformação, ou atraso, ou sofrimento, ou angústia, ou dor, e assim por diante. Então, nós vamos identificar essas questões aqui. A primeira questão é que quando Deus se manifesta com o seu relógio dentro da sua família, as coisas acontecem no tempo certo, sem nada de desespero, sem nada de pressa, tá? Quando Deus está, de fato, coordenando o seu tempo e o tempo da sua família, todos estão alinhados nesse propósito, todos estão alinhados nessa paz, todos estão alinhados nessa provisão, se manifesta a glória de Deus, porque é exatamente isso que Deus quer, governar o seu tempo para que manifestações poderosas no mundo espiritual se concretizem na sua casa. Eu cito aqui pelo menos 3 manifestações que acontecem dentro do seu lar se você estiver debaixo desse governo de Deus sobre o seu tempo, sobre o relógio da sua família. Eu chamo de bênçãos do 3P, é a provisão, é a paz e a proteção. Provisão, paz e proteção. Todos que estão debaixo desse governo de Deus, eles estão protegidos, né? Salmo 91 mostra isso, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, livrando do mal. O Senhor está nos guardando porque estamos debaixo do tempo dele, estamos debaixo do decreto dele. Então vem sobre a sua família proteção de laços de morte, proteção de acidente, proteção de perdas grandes, de percas grandes. E até quando acontece algum imprevisto, Deus nos protegeu nessa situação. A segunda outra questão que vem com o relógio espiritual de Deus governando a sua família é a paz. E uma das coisas que eu sempre vou dizer é para você fazer guerra pela sua paz. Desenvolva a sua paz a todo custo. Claro que desenvolver paz não é machucar ninguém, não é ferir ninguém, não é fazer ninguém sofrer. Desenvolver a paz é praticá-la com excelência. E quem está debaixo do governo de Deus vive esse ambiente de paz, de descanso. Sua casa precisa ter esse governo de Deus sobre o tempo para que dentro desse tempo se gere paz, se promova paz entre todo mundo. Claro que conviver não é fácil e existem momentos muito complexos e difíceis, mas quando você tem a consciência de promover a paz dentro daquele lar, e não só você, mas todos também têm a mesma consciência, a paz é muito mais absorvida e gerada entre todos vocês, tá? E a outra questão é a provisão. O relógio de Deus, que é o relógio espiritual governando a sua família, Deus sempre vai mandar o que você precisa. Deus sempre vai abrir a porta que você necessita. Não a que você quer literalmente, mas a que você necessita, que você precisa. O milagre que vocês necessitam, não só para um, tem que ser para todos. Seus filhos têm que prosperar, seu marido, seu esposo, seus pais têm que prosperar, porque Deus trata com provisão. Esse é os 3 P's do relógio de Deus, tá? Agora, e o relógio espiritual do inimigo? O que é que ele provoca? Então preste atenção no que eu vou te dizer. O relógio espiritual do inimigo, ele provoca na sua família um ciclo de repetições de coisas negativas. Vícios, destruição, pragas, maldições, práticas, tudo que for negativo, que atrase, que atrapalhe o desenvolvimento da família, o crescimento da família, é o relógio espiritual do diabo funcionando no meio da sua família. E isso se manifesta por gerações, tá? Coisas que se repetem. Então, quando o diabo instala o relógio espiritual dele lá, ele vai querer que se repita o álcool, a droga, o adultério, a pobreza, a miséria, a escassez. Todo tipo de sofrimento o diabo vai querer que se repitam, porque o relógio dele está instalado dentro da sua casa. Aí vai acontecer essas sequências de repetições que você visualiza, que você identifica, principalmente no aspecto financeiro. Uma outra, o aspecto amoroso, gente. Muita gente repete fracassos amorosos dos pais, dos avós. Isso é muito sério. Essa brecha dada dentro do casamento, como um divórcio, uma separação, uma briga intensa ao ponto de trazer muita dor e muito sofrimento, vai abrir outras maldições. E isso acontece repetidas vezes. É o relógio do diabo instalado no seio dessa família, provocando essas repetições de doenças, de separações e assim por diante. Esse mal instalado, esse relógio do inimigo instalado na sua casa, precisa ser desativado. Como é que ele é desativado? Instalando o relógio de Deus. Deixando Deus governar o seu tempo, deixando Deus governar o relógio da
sua família. Esses ciclos, eles se manifestam e você tem que identificá-los. Então, como você percebe que o inimigo está lá instalado, né, com o seu relógio, com o seu tempo? Quando você observa os ciclos, quando você vê esses ciclos, quando você percebe que eles são espirituais, quando você pega a palavra de Deus e joga luz sobre esses ciclos, sobre essas coisas que estão acontecendo. Aliás, uma das grandes coisas que nós precisamos aprender é ter a consciência das coisas, é ter a racionalidade. Nós somos seres pensantes, precisamos pensar, analisar minuciosamente as coisas, principalmente respaldado na palavra de Deus, para que assim a gente combata, para que assim a gente guerreie no mundo espiritual, de forma certa, de forma assertiva, de forma ousada, mas pautado pela palavra de Deus. Assim você vai estar desativando o relógio do inimigo na sua casa, na sua vida e no meio da sua família, tá? O pior de todas as manifestações do relógio do diabo, que é o relógio espiritual no seio de sua família, é promovendo, sem sombra de dúvida, o atraso. Tudo que ele quer atrasar a gente, tudo que ele quer atrapalhar você. E ele vai trabalhar com esses ciclos repetitivos, negativos, ele vai atrapalhar com essas maldições hereditárias que se manifestaram lá antigamente, querem só se repetir. Vamos desinstalar, vamos desativar os ciclos malignos desses relógios, do relógio do diabo na nossa família, porque nós somos chamados, escolhidos por Deus. Deus nos chamou para estabelecermos um novo tempo. Então, para a gente finalizar o vídeo, eu quero que você não deixe de curtir, sempre dê o seu joinha, se não é inscrito, faça a sua inscrição, e agora deixa o seu comentário aqui agora. A minha pergunta para você é: qual é a palavra que mais define o que você deseja para sua família? Qual é a palavra que define mais o tempo que você quer que Deus estabeleça dentro do relógio espiritual dele para sua família? É a paz, a harmonia, prosperidade, crescimento, vida espiritual, é a área espiritual. Coloque aqui a frase ou a palavra que você quer que Deus estabeleça dentro do relógio dele, que você acredita que é o tempo dele na sua vida. Escreva aqui embaixo. Nós estamos fazendo desse canal um canal de conexão profunda entre nós e, sem sombra de dúvida, com o nosso Deus. Um abraço, aguardo você no próximo vídeo.